Muito obrigado por estar aqui com a gente no canal do YouTube e também no site Finance News. Vamos ao estudo do índice Bovespa e de alguns papéis. Tem muitos papéis, pessoal, muitos papéis mesmo, que estão com um gráfico excelente, uma clara tendência de alta. Eu não tive condições de olhar todos os papéis da carteira teórica do índice Bovespa, mas peguei alguns que me chamam a atenção aqui, ok? Que é o que a gente vai analisar, que nós vamos estudar no vídeo de hoje, tá? Então vamos começar pelo índice Bovespa, Petri 4 e Vale 3, que são os mais pedidos, né? Vou mostrar que o trade com BRML3 está encerrado. Vamos ver os Minas, BRF, Rumo, e depois eu vou encerrar com os bancos. Afinal de contas, os bancos têm uma participação muito importante na carteira teórica do índice Bovespa e é importante a gente fazer um estudo deles. Certo, pessoal? Mas ressalto que tem muitos papéis, alguns já andaram, outros estão em ponto de entrada interessante, outros podem fazer um pullback e voltar a ter um ponto de entrada interessante, só que eu não vou poder colocá-los aqui porque são muitos e eu estou tentando fazer esse vídeo um pouco mais objetivo, por motivos aí que vocês já sabem, principalmente devido à minha saúde. Vamos estudar o índice Bovespa, primeiramente. Olhem aqui, ó. O índice Bovespa, gente, está numa clara tendência de alta, Veja só. Ele rompe uma importante resistência, que foi a máxima histórica, 100 mil pontos. Muito bem, vamos agora traçar um cenário. Tem muita gente aí no mercado querendo, me perguntando, né? Leonel, será que é hora de entrar agora? Será que eu vou me posicionar? Né? Gente, para quem faz manejo de risco, para quem faz um adequado manejo do risco, entrar agora. Esse nosso vídeo aqui é semanal, tá? Então a gente passa aí vários dias sem se falar, obviamente. Até lá muita coisa acontece, né? Então, gente, da última vez que nós nos falamos, estava mais ou menos por aqui o índice, né? Tinha que romper essa resistência, era um ponto de entrada se rompesse. Agora já rompeu, então o que eu posso dizer? Para quem faz manejo de risco, entrar aqui, tem que tomar muito cuidado para não estar comprando o topo. Entrar aqui, gente, é assumir muito risco porque a média de preço está aqui. Então nós temos média móvel de 21 períodos, 97.400, preço lá em 102 mil. Você vai comprar algo que está bem acima do preço e isso aqui tudo é o tamanho do risco. Então o que se espera, né? O que é o adequado? Espera corrigir um pouquinho, não significa que essa correção tem que ser com queda forte, não. Correção pode ser com uma espécie de uma lateralização. Espera lateralizar, a correção sempre vem, tá? Lembro que nós estamos ainda no contexto em que o Congresso, né, o Parlamento começa a analisar a reforma da Previdência, né? Agora essa semana aí que se inicia nós vamos ter algumas discussões importantes lá na comissão. Depois a gente tem que ver o quanto dessa reforma vai ser desidratada. Tem tudo isso para acontecer, tudo isso pode mexer, quer dizer, vai mexer, né, com o índice de uma forma bem significativa. Então tem que ter um pouco de cautela, né? Nós não estamos com a economia ainda bombando, nem com a reforma aprovada para termos uma euforia, ok? Quando tivermos, se é que vamos ter, né, tudo aí andando conforme a gente imagina que tenha que ser, aí podemos surfar na euforia, não tem problema. O volume aumenta um pouquinho, mas aumenta, certo? Vamos dar uma olhada aqui no... Então vamos só fazer um exercício aqui de futurologia. Se o índice recuar, ele encontra suporte onde? 100 mil pontos. 100.405 pontos aqui mais ou menos, né? Porque é onde foi o topo rompido. Resistência rompida vira suporte. Então se ele volta até o suporte, faz o pullback e volta a subir, aí sim, volta a ficar interessante de novo. Tá? O outro suporte é onde? 99.300
388 pontos, depois 99 mil, né? 322 pontos, depois 98.900 pontos, suportes, depois tem suporte aqui embaixo, 97.900 pontos, 970, depois na média móvel 21 períodos, 97.485 também é um suporte, tá? Vamos ver o semanal. Olhem aqui, ó. Nós temos uma configuração aqui que é muito bonita, né? Vejam, o volume ele aumenta, sobe, congestiona aqui por duas semanas, já lança, que pode ser uma onda 3 para cima, mas cuidado que ela já está quase completa. Então agora precisa do que? Precisa de uma correção, tá? Então somente isso. Mas vejam que a trajetória lá no gráfico semanal, tá? Longo prazo, começou lá há um ano, né? É de alta. Também é de alta. Certo, pessoal? Eu gostaria de falar para vocês, antes de olharmos Petrobras e Vale, que eu encerrei o trade com BR Malls. BRML3. Quem me acompanha aqui, eu falei umas 2 ou 3 semanas, uns 2, 3 vídeos atrás, que BR Malls era um gráfico que eu estava de olho, né? Eu fiz uma compra aos lotes, né? Foram feitas compras aqui, e quando se aproxima, eu nem esperei aqui na sexta-feira, né? Nem esperei ele se aproximar do seu alvo, né? Ele cruzou o alvo, na verdade, né? 14,42 ele foi além, isso aqui era o alvo, ó. Aqui, ó. Aqui era um alvo. Por quê? Porque isso aqui era um topo, topo é resistência. Na sexta-feira ele não tomou muito conhecimento dessa resistência, de qualquer forma aqui eu já me desfiz dos meus papéis. Não, uma rentabilidade em torno de 8,5%, rentabilidade essa líquida, né, já descontado aí as taxas, então foi uma rentabilidade boa, BR Malls, um tradezinho muito interessante, já ajuda na rentabilidade, tá gente? É trade, não espero ganhar no trade algo para ficar rico, não é assim que funciona. A gente ganha de forma sustentável e de uma forma mais consistente, na minha opinião, investindo no longo prazo. É por isso que eu sou investidor, mas trade também ajuda porque nos traz rentabilidade no curto prazo para a carteira, tá? 8,5% já dá uma boa de uma ajuda em pouco mais aí em 2 semanas praticamente. Então, minha opinião, trade encerrado. Pode continuar subindo? Pode. Tem que esperar aqui um pullback. Vejam que esse papel está se guiando pela média móvel 9 períodos. Cada vez que toca na média móvel, ele dispara. Então tem que esperar recuar agora de novo até a média móvel 9 períodos, ver se vai armar o pivô, ver se o volume vai acompanhar, e aí pode ser uma boa entrada, tá? Isso aqui dá para fazer um trade também aqui pelos canais, né? Vamos desenhar um canal aqui meio que só para a gente visualizar. Olha aqui, ó. Temos um canal de alta. Olha aqui, tá? Pode ser também. Gente, vamos agora ver os o Petri 4, então, Petrobras. Os papéis preferenciais são os mais líquidos, né? Petrobras seguindo o rally do petróleo, com essa tensão entre Estados Unidos e Irã. Se o petróleo continuar subindo, obviamente deve ter um impacto, né? Olha aqui, ó, o volume sobe, olha aqui embaixo, o volume sobe, o papel dispara, vence essa resistência, isso é muito importante, tá? Então quem queria entrar em Petrobras já deveria ter feito a entrada aqui, ou deveria ter feito a entrada por aqui, ó, tá? Entrar agora é perigoso? É arriscado, foge ao bom manejo de risco. Veja, preço aqui 28,28, média de preço de 21 períodos 26,60. Isso aqui tudo é o tamanho do risco de entrar agora. Teria que esperar um pullback aí ou uma congestão, uma lateralização desse papel, ou uma volta até as regiões de suporte. 27,93 é suporte,
27,58 é suporte, tá? E 29,94, isso aqui é um suporte, ó. 27,96, 28 é suporte. Petrobras, se continuar subindo, ela busca o quê? Ela busca esses topos aqui, ó. Ela busca lá a região de 29,13, 29,40, que são esses topos. Esses topos aqui são resistências bem significativas, tá? Então, gente, é um gráfico interessante, sim. E se o petróleo continuar bombando, tem tudo para continuar subindo, né? Ok? Vale a pena colocar no radar. Vale. Gente, Vale continua com um volume extremamente baixo. Isso é ruim para o papel. Isso é muito ruim. Porém, o papel tem se aproveitado aí do rally do minério de ferro, lá em Dalian, na China. O minério vem subindo com muita força e o papel vem fazendo isso aqui, né? Olha aqui, ó. Tá? Vem subindo e vem se aproximando da próxima resistência, que é uma resistência bem importante, 53,73. Aqui é resistência é local onde o vendedor pode ganhar força. Esse topo aqui, ó, exerce uma resistência ao preço. Agora, vencida essa resistência, o papel pode buscar 56,14, que é esse topo aqui. Que é o topo antes da Vale ter aquela tragédia lá passar pela tragédia em Brumadinho. Certo? Acho que vale a pena ficar de olho, só tomem cuidado com o volume, que é baixo. Então, caso o papel rompa essa faixa aqui, né, que eu mencionei, 53,55, né? Essa resistência aqui, 53,60. Caso rompa, pode ali ser um ponto de entrada, certo? Acho que é um papel sim para se colocar no radar. Tem que fazer um adequado manejo do risco da Vale na carteira, tá, pessoal? Na minha opinião. Vamos ver agora o gráfico de Usin 5. Esse é um gráfico que eu destaco. Também tem volume baixo. O volume não é significativo, isso é ruim. Isso dificulta um pouco o nosso estudo. Porém, ele é um papel que vem fazendo, depois dessa queda aqui, ó, ele vem dando sinais de que pode estar invertendo a tendência, que era baixa, passa a ser alta. Como é que a gente sabe que ele pode estar invertendo a tendência? Porque os fundos são cada vez mais altos. Os topos são cada vez mais altos, são ascendentes. Então, nós temos aqui algumas condições que mostram que o papel pode estar invertendo a tendência. Precisa do quê? Precisa que o volume acompanhe. Até lá, a gente vai vendo se vale uma entrada, se não vale. Na minha opinião, o papel em 9,06 tem resistência bem importante. Essa faixa aqui toda, ó, é uma resistência significativa. Se ele romper essa faixa de preço 9,6, 9,10, o papel fica bem interessante, tá, gente? Para quem sabe, um alvo lá em 9,68 primeiro, né? Antes 9,42, tem resistência no meio do caminho, mas rompendo essa faixa aqui, ó, o papel pode ficar interessante. Tem dificuldade? Tem, devido ao volume. Nesse momento ele está aqui praticamente lateralizado, na região da média móvel 9 períodos. Isso é importante, depois dessa alta aqui ele fique fazendo aqui uma lateralização, né, uma consolidação, o que é uma forma de realização de lucro no tempo. Tá? Suporte onde? 8,53, 8,46. Eu colocaria esse gráfico no radar, embora não seja assim um gráfico tão interessante, mas eu gosto desses momentos em que podemos estar diante da inversão da tendência. BRFS3. Foi o que aconteceu com o BR Malls, né? A gente pegou ali um momento de inversão da tendência no curto prazo, e esses são os momentos que você ganha. Gente, uma palavrinha sobre BRF. Veja só, fez um novo fundo, sobe, encontra a resistência da média móvel de 21 períodos, que é essa linha
mais forte aqui, azul. O papel faz o recuo normal. E aí a pergunta, será que nós teremos aqui um pivô de alta? Se romper 29 com 14, 29 com 20, eu até diria mais, se romper 29 com 41, esse papel pode buscar 30 com 25, próxima resistência, e o topo, os topos, né, 32 com 18. Então, lição de casa, né? Será que BRF está armando um pivô de alta? Bom, o volume continua baixo. Esse volume aqui, se aumentar, tá? Se o volume aumenta e ele rompe essa faixa aqui, fica interessante, tá? Ou será que nós estamos aqui diante de uma onda, né? Um movimento de correção, aquele movimento assim, o A, B, C. Pode ser também. Tem que acompanhar, tem que seguir, ver os próximos candles aqui, tá, gente? Tem que ver se vai deixar um candle de máximas e mínimas maiores, tem que ver se vai romper. Deixo aí para vocês como sugestão a acompanhar. Tem suporte bem importante aqui em 27,79. Tá? Nesse momento tem suporte, está numa região de suporte, que é a média móvel de 9 períodos, 28,13 e 28,61 também ali está numa região de suporte. Ok? E outro suporte aqui embaixo, ó, 26,65, depois nesse fundo aqui, 25,85, certo? Vamos seguindo, rumo. Rio 3, esse papel alertava na semana que passou, alertava que se rompesse aqui, né, gente? No último vídeo eu alertava para esse papel. Será que nós teremos uma possível onda 3 para cima desse papel, que vai ser o tamanho da onda 1? Muito bem, o papel dispara forte, rompe resistência, sobe forte, rompe essa resistência aqui, ó, e continua subindo em direção ao nosso alvo, né, que nós estimamos. Onde é que nós estimamos o alvo, né, gente? Uma estimativa, uma probabilidade de ir até 21,95, 22 reais. Né? Já está quase perto, né? Está na metade do caminho. O ideal seria que esse papel fizesse o quê? O ideal seria que esse papel fizesse um recuo. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. O ideal seria que esse papel fizesse... Ele está bem afastado das médias, né? Média aqui, preço aqui. Então o ideal seria que ele fizesse um pullback e recuasse até 20,63, até 20,50, ficasse congestionado um pouquinho por aqui e depois voltasse a subir. Rompendo o topo anterior, seria um ponto de entrada para quem ainda não surfou nessa onda. Tá? Agora a compra, o ideal de ter entrado nesse papel era aqui, ó, certo? Aqui teria sido, né? Ou até um pouquinho mais embaixo. O volume aumenta, papel sobe, clara tendência de alta. Então, temos todos os fatores a favor, tá? É um papel que quando sobe, sobe forte, ele tem um beta muito alto, né? E então a gente tem aí uma situação gráfica interessante para esse papel. Tem que tomar um pouco de cuidado com o rumo. Como eu falei, um beta muito alto significa um papel com volatilidade maior. Volatilidade é uma palavra bonita para risco. Quando sobe, sobe forte, mas quando cai também pode cair forte. Tem que manejar o risco dele na carteira. Continuo acompanhando o rumo. Vamos finalizar então o nosso vídeo com bancos agora. Primeiro banco, BBAS3. Eu vou olhar os bancos grandes, pessoal, porque os dos médios, Banrisul, Banco Inter, nesse momento nenhum deles me chama a atenção, tá? Vamos olhar então os bancos maiores. Vamos começar aqui por Banco do Brasil. Olha só, o Banco do Brasil ele sobe forte, faz uma acumulação, depois ele faz aqui ele tem uma queda, né?
passa por uma correção normal, vem até a média móvel, depois essa semana ele sobe, ajuda o índice Bovespa, porém o que não acompanha muito é o nosso querido volume, né? O volume tinha que estar um pouquinho mais alto. Veja quando chega numa região aqui de resistência, R$ 50, desculpem, R$ 53, o papel já cede. Normal, é uma região de resistência. Agora, se ele romper, né, essa faixa aqui de preço de R$ 53, ele busca qual? 54, tá? Ele busca aqueles topos anteriores aqui, ó. Essa faixa de preço aqui, tá? E se romper 54 com 69, 54 com 75, aí sim. Aí o papel estará rompendo, se não me falha a memória, topo histórico e volta a ficar muito interessante. Mas eu acho que não vai ser tão simples assim, tá? Se bem que o mercado não está nem aí porque, para o que a gente acha, né? O mercado faz o que quer com o preço. Então, gente, é uma configuração gráfica aqui que pode vir a se tornar interessante, porque imagina se isso aqui é uma onda 1 e se isso aqui é uma onda 3, que leva o preço do papel lá para cima, acima de 55, né? Imaginem só, ficaria muito, muito interessante, tá? Mas aqui a gente já está pensando num prazo um pouquinho maior. Olhando aqui o curtíssimo prazo, esse pivôzinho aqui tem que ver se não foi abortado por esse candle numa região de resistência. Seguimos acompanhando. O que eu não gosto é o volume. Para mim ele tinha que ter rompido já aqui, né? Mas tudo bem, sexta-feira foi um dia típico após feriado. Então nós temos aqui, vamos ver se o próximo candle ele consegue romper a resistência e o volume aumenta para ajudar. É isso que nós temos que ficar de olho. Vamos ver agora YouTube 4. Itaú. Um outro gigante com peso bastante considerável no índice Bovespa. Esse aqui, ó, já foi, né? O que o Banco do Brasil não fez, Itaú fez. Rompe a resistência aqui, ó. Esse topo aqui é uma resistência. Então quem entrou, entrou por aqui. Tá? Quem segue o método, a metodologia dos pivôs. Tem aqui uma resistência no meio do caminho, tá? Numa região de resistência de curto prazo, 36 com 16. A próxima, gente, é lá em 37 com 32. 37 com 40, 50 aqui, ó. Resistência dada por esse topo. Tá? É um papel bem interessante. Olha como ele armou o pivô aqui, ó. O volume vem aumentando discretamente, mas vem. Olhem aqui embaixo. Então, é um papel bem mais interessante que Itaú. Pena que quem entrar agora estará fazendo uma compra fora de timing. Tá? Fora de timing. Aí não é muito adequado, né, gente? Porque o papel já andou, quem entrou, entrou antes. Tá? O papel tem suporte aqui nos topos rompidos. Tem suporte aqui em 35 com 36, é um suporte. Então, se o papel recuar até essa região de suporte, não terá problema nenhum. Pelo contrário, é uma chance de quem não entrou entrar aqui. Certo? Vamos ver agora. ITSA4, a holding do Itaú. Tem gente que prefere comprar ITSA4. O papel custa menos, né? Esse aqui está indo com um pouquinho mais de dificuldade. Mas também rompeu, né? Acabou de romper resistência. Então, aqui era um ponto de entrada, né? Essa região aqui. E esse papel continuar subindo, ele busca lá os 12,95, R$ 13, que são os topos que o papel deixou antes de desabar lá em março, né? Vejam que esse papel ele vem tentando inverter a tendência, ou seja, o que era queda, agora passa a ser alta, e ele vem fazendo isso devagarinho, de uma forma muito interessante, porque nos permite tradear com ele, né? Olha aqui, ó, faz o novo fundo, onda 1, onda 2, onda 3,
uma onda 4 e podemos ter a onda 5 de Elliott. Lembram que diz a teoria que a onda 5 ela pode ser maior que a onda 3, tá? Do mesmo tamanho ou até maior. Então podemos estar diante de uma onda de Elliott aqui. Só ressalto que quem é mais arrojado comprou por aqui. Quem é menos arrojado já comprou aqui. E quem ainda não comprou, também agora comprar agora é um pouco arriscado, porque o papel está longe da sua média de preço, tanto a de 9 quanto a de 21 períodos. Então também tem que tomar um pouquinho de cautela, tá pessoal? Cautela é necessário. Afinal de contas é swing, trading, é especulação, é onde você pode deixar dinheiro nas mãos do mercado e a gente tem que evitar isso. O papel tem suporte, como eu já falei, 12,51, depois suporte 13,32, 12,20, 12,14 são suportes, tá? Vejam que os fundos são cada vez mais altos, né? A configuração gráfica desse papel é muito interessante, né? Para quem gosta de pegar a inversão da tendência, né? Que é aquilo que nós tentamos, um dos setups que a gente tenta encontrar nos gráficos. Pessoal, por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Um ótimo final de semana e também desejo uma ótima semana a todos. Até o próximo vídeo.